Bem, pessoal, comportamento anômalo da água. Então, isso é uma questão já recorrente no nosso curso e é muito importante a gente tratar isso de maneira mais detalhada, né? Então, esses são os dois gráficos que eu já mostrei em outros momentos do nosso curso. Então, aqui eu tenho, né, como que o volume está variando com a temperatura e do outro lado aqui como que a densidade está mudando com a temperatura, né? Então a densidade a gente calcula dessa maneira aqui, né? Massa sobre volume, certo? Lembrando aí que essa quantidade de massa, nós estamos usando a dimensão de grama por centímetro cúbico, né? Que são os dois gráficos correspondentes. Então a gente vai trabalhar com esses dois gráficos, né? De maneira quase que simultânea. Então, a gente vai olhar para o volume e olhar para a densidade quase que de maneira simultânea. Então o que acontece com o vasilhame de água quando a gente, né, coloca lá uma garrafa PET com água no congelador, coloca a água, né, preenchendo todo o volume da garrafa e a gente vai observar o comportamento anômalo da água nesse experimento. Aqui a gente pode observar como que o volume da água vai inicialmente diminuindo, como que era digamos assim, de se esperar, né, digamos assim, um resultado esperado até o momento o que a gente entende sobre variação de volume com a temperatura. Então o volume vai diminuindo à medida que a temperatura diminui, o volume acompanha isso, né? Só que olha só, olha que curiosidade. Isso está mudando aqui, ó, em 4 graus Celsius. 4 graus Celsius, e isso para de ocorrer, certo? Para de ocorrer, a densidade, né, perdão, o volume que estava diminuindo para de diminuir e começa a aumentar aqui em 4 graus Celsius. Começa a aumentar em 4 graus Celsius. E vai aumentando, ó, até chegar onde? 0 graus Celsius, né? Então, em 0 graus Celsius, o volume ele é maior do que o volume inicial, por isso que a água ela congela e se expande, né? Ela expande nessa análise experimental que a gente está mostrando aí. E esse outro gráfico vai ajudar a gente, esse gráfico aqui, né, da densidade em termos da temperatura, vai ajudar a gente a entender por que os lagos se congelam na superfície, né? Em países frios, né? Isso fica um pouco mais claro para a gente. Então aqui o que a gente tem agora é o gráfico da densidade, né, se comportando em termos da temperatura, a massa dessas porções de água em termos do seu volume. E a gente vai olhar esse gráfico de novo, olhando da direita, né, para a esquerda. Então vamos ver como que a temperatura diminuindo influencia a densidade. Então o que está acontecendo nesse gráfico? Inicialmente, né? Inicialmente existe esse comportamento em que o volume diminui. Olha lá nessa equação aqui, se o volume diminui, o que acontece? A densidade aumenta. A densidade aumenta. E aí isso para de ocorrer quando? Em 4 graus Celsius. 4 graus Celsius ocorre o contrário, né? 4 graus Celsius, a densidade passa a diminuir. Então vamos ver agora como é que funciona isso num lago que inicialmente, né, ele começa com uma temperatura baixa. Vamos pensar assim, uma nossa simulação experimental aqui, ó. Vamos imaginar uma situação experimental que é a seguinte, né? Você tem um lago, o lago está aqui, né, com porções de água, eu desenho essas setinhas aqui, porções de água. E aí inicialmente está todo mundo lá, né, na temperatura ambiente. A temperatura externa, perdão, não todo mundo, não todo o sistema, mas a temperatura ambiente em menos 10 graus Celsius. E vamos olhar as porções de água, qual o comportamento dela. Então, em menos 10 graus Celsius, essas porções de água, né, elas vão acontecer o quê? Elas vão ficar mais densas, olha lá, olha o gráfico, elas vão ficar mais densas, né? Inicialmente, quando ocorre esse processo de termalização dessas porções da superfície, né? As porções de água da superfície, elas querem entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, para que isso ocorra, o que vai acontecer aí? A densidade começa o quê? A densidade começa a aumentar. Se a densidade aumenta, o que acontece com um objeto com mais densidade que o líquido? Ele vai para baixo, certo? Densidade aumentando, né?
Então, essas porções de líquido mais próximas da superfície vão para baixo. E o que ocorre então com as porções de baixo? Porções de baixo, olha lá, ó, elas vão subir porque são menos densas vão subir. Começa o que então? Começa uma corrente convectiva. Começa uma corrente convectiva da parte de cima, trocando posição, essas porções de água da parte de cima com a parte de baixo. Então existe aqui, ó, uma corrente convectiva, né? Porções de água mais densas descem, porções de água menos densas, né, vão subir. Perfeito? E isso vai ocorrer até quando, professor? Essa dança convectiva, né, essa ciranda convectiva aí. Vai acontecer até esse valor aqui, ó, 4 graus Celsius. 4 graus Celsius que ocorre, tudo para o processo convectivo, ele se encerra, né? Essa dança convectiva aí, ela é interrompida, né? O que ocorre, porções de água que estão lá em cima, elas não ficam mais densas que os seus coleguinhas de baixo, né? Não ficam mais densas. Não ficam mais densas, o que elas fazem? Elas começam a ficar, ó, menos densas quando se aproxima de quem? Se aproxima do zero. Elas vão ficando menos densas. Ficando menos densas, elas não querem descer mais. Beleza? Elas querem permanecer onde estão. Elas vão permanecer onde estão. E quem está em cima fica em cima, quem está embaixo fica embaixo. E quem está em cima vai para quando? Vai para 0 graus Celsius. Ó. E quem está em cima normalmente vai termalizar com quem? Termalizar com o ambiente. E aí a gente tem essa outra figurinha que ilustra a situação. Temperatura ambiente em menos 10 graus Celsius. Cria-se então, ó, uma camada de gelo, né, na superfície do lago, que vai tentar, né, sempre em busca, né, essas porções que estão em cima, estão em contato com o ambiente, buscam a termalização com o ambiente, de tal forma que elas não descem mais, como a gente havia observado lá, elas não descem mais, e aqui embaixo, né, cria-se um ambiente com a temperatura de 4 graus Celsius, que, né, obviamente não troca calor com a parte de cima, ela não sobe, né, não sobe mais, e esse meio aqui é propício, né, para sustentação da vida de peixes e demais, demais animais que porventura, né, usam desse ambiente para sobreviver. Certo, gente? Então esse é o comportamento anômalo da água que surge nos lagos, né? Então aqui a gente tem uma camada de gelo, lembrem lá, o gelo é um bom isolante térmico, né? Ele isola toda essa parte interna de 4 graus Celsius da parte externa que está na nossa simulação aí, ó, na nossa simulação em menos 10 graus Celsius. Certo, gente? Então esse é o experimento que a gente pode fazer tentando entender, né, como que surge esse comportamento analisando esses dois gráficos, né, tanto da densidade em termos da temperatura e do volume em termos da temperatura, analisando aí o comportamento anômalo da água em 4 graus Celsius. Então é isso aí, pessoal, até mais.